Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos conspiradores da realidade, preparem o estômago, peguem o Dramin e se você tiver coração, já deixa o desfibrilador no gatilho. Hoje a gente vai falar dele, o Messias, ou para os íntimos do Planalto, o Jorge Messias, o homem que o Lula escolheu para ser o próximo semideus do Supremo Taiaiá Federal. O cara que era a Alexa jurídica do governo agora quer sentar na cadeira que já não cabe mais cadáver com toga. E o que aconteceu nessa sabatina no Senado? Meus amigos, foi um momento Dexter. Sabe a série? Aquele serial killer que trabalhava na polícia de dia e à noite virava o justiceiro do próprio ego? O Dexter tirava uma gota de sangue de cada vítima, botava numa lâmina de vidro e guardava como troféu. Pois bem, o senador Magno Malta resolveu abrir a caixinha de troféus do Messias ao vivo, com câmera ligada e com a filha do Clezão, que morreu nas masmorras do estado, sentada na frente dele, de preto, em luto. Segura o vômito e vem comigo, porque esse roteiro o Tarantino não teria coragem de escrever. Estamos aqui na CCJ, esperando o momento da gente começar a sabatina do senhor Jorge Messias. No Dexter, o vilão grava vídeos confessando os crimes achando que nunca ninguém vai achar. O Messias fez o mesmo. Em outubro de 2024, ele foi no programa Bom Dia Ministro, que é basicamente o sofá da Hebe para o pessoal da esquerda, e deu um show de arrogância. Ele disse com aquela voz de quem acabou de comer um banquete pago com o seu imposto: Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Decretou a meu pedido. Sentiu o peso? Ele não falou como um técnico, ele falou como o artilheiro que fez o gol do título. Ele queria o aplauso. Ele queria que a gente visse a lâmina de sangue dele brilhando no microscópio. Imagina o Messias chegando em casa, pendurando o paletó e revendo a entrevista com um sorrisinho de canto de boca. Olha como eu sou brabo. Prendi a velhinha da Bíblia. Prendi o tiozinho do Zap. Eu sou o vingador da democracia. É o gozo do poder, gente. É a pulsão de quem se sente acima do bem e do mal. E ele continuou, chamando donas de casa e idosos com câncer de terroristas. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Segundo a lógica do Messias, um golpe de Estado no Brasil se faz com oração, terço e batom. Onde estavam as armas? Onde estava o exército? Onde estava o coturno? Ninguém sabe, mas o Messias deu check na lista dele. O deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo espetacular sobre o Messias, expondo o nada lisonjeiro histórico do office boy da Dilma. Messias, que se diz cristão, se declara evangélico e afirmou a líderes religiosos ser contrário ao aborto. Mas quando o STF o convocou para que se manifestasse sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal em gestações acima de 22 semanas, assinou um parecer dizendo que essa proibição era inconstitucional. Mas como alguém que se diz ser contra o aborto pode assinar um parecer facilitando sua prática? Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que manteve em sigilo os próprios pagamentos. O governo Lula fez da transparência uma bandeira. Prometeu revogar os sigilos e enquanto esse discurso era repetido, a AGU, sob o comando de Messias, deixou de publicar por 8 meses quanto cada integrante da instituição recebia em honorários. Ontem também houve um protesto bem marcante. Cerca de 400 pares de sapatinhos de bebê foram colocados em frente à Catedral de Brasília em protesto contra a indicação de Jorge Messias ao STF e a prática da sistolia fetal. O ato simboliza o silêncio das vidas interrompidas e o posicionamento de grupos pró-vida. Como é que tá aqui? Esticar mais? Mais? Então a gente abaixa. Esticar mais. Esticar mais pra lá. Viu? Aí entra o Magno Malta. Ele sentou na frente do Messias, olhou nos olhos dele e deu o expose do século. Ele basicamente disse: Messias, eu trouxe a fita. Na TV você era o leão vitorioso. Aqui na sabatina você tá com voz de coroinha arrependido. Qual é o Messias verdadeiro?
Se eu pudesse colocar o áudio aqui, senhor Messias, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui a fotografia desse dia da sua entrevista e que o seu timbre é totalmente diferente, porque aqui nessa sua entrevista, o seu timbre de voz e a sua maneira de colocar não é a mesma produção da sua repetição hoje. Eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz: nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos, nessa casa. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso, nesse dia em que o senhor dá uma entrevista, onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas. Eu visitei muitas vezes a colmeia, visitei muitas vezes a Papuda. Eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência disse que é a sua, orando por aquelas mulheres, com aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem forças armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso. Mudo o rumo da minha fala, porque na verdade eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa. O suor frio deve ter descido pela espinha do Messias, porque o Magno apontou para uma menina vestida de preto na plateia. Era a filha do Clezão, o homem que morreu preso por causa do 8 de janeiro. Morreu enquanto o Messias fazia networking jurídico e se gabava em programas de TV. O Magno soltou a frase que define o Bananil. Ele morreu nas vísceras do Estado. Digeriu? Nas vísceras. Enquanto o Messias limpava a caixinha de troféus, um pai de família apodrecia e morria sem assistência. O Messias não conseguiu olhar para a menina. O valentão da AGU, que se orgulhava de ser o primeiro a pedir a prisão, murchou. Virou um rabanete. É a covardia institucionalizada. O Magno ainda refrescou a memória da galera da extrema imprensa, aquela turma da Globo News que tem amnésia seletiva. Em 2016, o MST e os Black Blocs tocaram o terror na esplanada, queimaram ministérios, quebraram tudo, invadiram o STF. Cadê o Messias pedindo prisão preventiva? Cadê os 17 anos de cadeia para o pessoal da bandeira vermelha? Sumiram? Lá era movimento social, no 8 de janeiro é terrorismo. A balança da justiça no Bananil tem um ímã embaixo, e esse ímã só puxa para a direita. E o caso da Débora, a mulher do batom? Ela escreveu "perdeu mané" na estátua feia da justiça. Usou batom, pegou 14 anos de prisão. O detalhe, "perdeu mané" foi a frase que o Barroso disse para um cidadão na rua. O ministro pode falar para 200 milhões de pessoas. Se a cidadã picha com batom, que é lavado no dia seguinte, ela perde a juventude e os filhos. Pra gente, perdeu mané, numa mola. Quem botou fogo no Borba Gato tá solto. Quem usou batom tá na cela. É o País das Maravilhas, só que escrito pelo Stephen King. Aí veio o senador Everton, da base do governo, querendo dar uma limpada na barra do Messias. Perguntou sobre aborto, e o Messias soltou o discurso de Miss Brasil. Sou totalmente contra o aborto. Da minha parte não haverá ativismo. Quase chorei. Só que não. O Magno Malta puxou um papel.
Um parecer assinado pelo Bessias como AGU, defendendo a redução fetal de 22 semanas. Tradução, uma vida pronta, um bebê formado. O Bessias assinou o documento que facilitava o aborto para entregar no colo do Xander Clayson. O Bessias é o cristão de palanque e o abortista de parecer. Ele é contra pessoalmente, mas profissionalmente ele assina o que o chefe mandar. É o eufemismo da questão técnica. Igual Dexter, matar não era ódio, era técnica. No final das contas, o que vimos foi um homem com 3 personalidades. 1. O Bessias da TV, o caçador de troféus orgulhoso. 2. O Bessias da Sabatina, o jurista manso e cristão. 3. O Bessias do STF, o que vai fazer exatamente o que o Lula e o Xandão mandarem. O Magno Malta disse que esse Supremo não existe nem no país de Alice. E ele tá certo. O Coelho Branco tinha mais critério jurídico que essa galera. E quer saber o pior, brasilinas e brasilinos? Esse show todo, essa lavada moral, essa exposição da filha do Clezão, não vai mudar nada. O Senado está comprado, Pacheco já contou os votos no ábaco dele e o Bessias vai ser aprovado. Ele vai ganhar um vitaliciato, 45 mil reais por mês, motorista, segurança e o poder de ferrar sua vida com uma canetada. A filha do Clezão volta para casa sem o pai e o Carrasco ganha uma toga nova de seda. É rir para não chorar, brasilinas e brasilinos. Ou no caso do nosso Dexter de toga, é só esperar a próxima lâmina.